outra coisa, não jogue os filhos contra o pai. Exato. E nem Independente de tire qualquer essa situação. figura paterna dele dos filhos. Ela vai sempre orientar para eles que eles têm um pai, tá? Eles têm um pai e esse pai cuida deles e que eles têm Deus mesmo. Tem uma história interessante de um pai que ele virava para o filho sempre e falava assim: olha, filho, eu nunca te abandonarei. E o menino sempre guardou aquilo na mente. Ele sempre falava: olha, fica tranquilo, vai para a escola. Quando ele deixava o filho na escola, ele falava: fica tranquilo aí, que eu não te abandonarei. E um dia teve um terremoto nessa cidade e essa escola, ela arriou. E nesse terremoto, muitas crianças, né, ali ficaram debaixo desses escombros. E esse menino ficou debaixo de uma laje com mais 10 crianças. E ele virava para as crianças e falava assim: olha, fica tranquilos, que meu pai falou que ele nunca me abandonava. Ele vai tirar a gente daqui. E aí começaram a tirar os escombros e tudo, e ficaram 3 dias e não conseguiram achar essas crianças. E eles foram embora, desistiram de procurar. Mas o pai ficou lá sentado em cima. Quando acabou os barulhos, acabou tudo, ele colocou o ouvido assim em cima de uma laje e ouviu um barulho. E ele gritou assim: tem gente aí? Aí o filho gritou: sou eu, pai, eu estou aqui. Aí ele correu e chamou as pessoas. E eles foram lá e tiraram os escombros. Aí ele virou para os meninos e falou assim: não falei com vocês que meu pai nunca ia me abandonar? Então falo para você, Deus não te abandona. Que legal. Ainda que o pai terreno abandone, Deus nunca vai abandonar. Nunca vai abandonar. Não é? É o melhor pai que a gente pode Melhor ter. pai que a gente E essa irmã, ela sempre, como o pastor Guerra falou, ou seja, ensinar os filhos a olhar para Deus como pai. Não é? Não é por causa das circunstâncias, ou seja, que estão passando essa necessidade, mas Deus, ele é pai independente das circunstâncias. Em escassez ou em abundância, ele é pai. Né? E você ensinar sempre os seus filhos a olhar a Deus como pai, né? Com certeza ele vai preencher esse buraco, Vai restaurar. né? E restaurar esse aspecto. Porque algumas pessoas Para que acham... não venha ter sequelas lá na frente. Claro. Né? Algumas pessoas acham que algumas situações são irreversíveis e ela vai ter que viver uma vida de condenação ou colher consequências sérias na vida dos filhos por conta de uma escolha errada do pai ou da mãe. Mas Deus é um Deus poderoso para restaurar, para suprir aquela necessidade, né, que o filho venha a ter do pai. E a gente crê que seus filhos vão ser bênção e quem sabe eles vão ser usados, né, para alcançar pessoas que vão passar pelo que eles estão passando hoje. Lu, uma coisa interessante, eu lembrei agora aqui de uma irmã que ela criou seus filhos desde pequeno, assim, vem justamente a calhar aí dessa irmã, a situação dessa irmã. Ela separaram, os filhos eram, acho que 2 ou 3, eu não lembro. Eles eram pequenos, uma escadinha assim. Então, ela conhecia o Senhor e ela sempre orou muito, foi decepcionante, ela teve que trabalhar para suprir a casa e aí a sogra, a mãe ajudava e tudo. Mas tinha um problema, porque o pai nunca mais quis saber dos filhos. E para ela não perder essa perspectiva, então no Dia dos Pais, ela fazia um almoço gostoso, né? E dizia: gente, vamos fazer um almoço gostoso para os Dias dos Pais. E ela preparava, deixava tudo arrumadinho e ela deixava uma cadeira vaga. Que legal. E colocava o prato na cadeira e tudo. E aí a criança: mas o pai, cadê o pai? Ele está aqui, ele é em espírito, não é? Então nós estamos honrando esse pai. Só que não tem um dia especial, ele é pai todos os dias, né? Mas ela foi desenvolvendo isso nas crianças no aspecto de ter uma cadeira vaga, né? E saber que o Senhor está ali. Eu não consigo enxergar com os meus olhos naturais, mas os meus olhos do coração vão ser despertados para isso, né? E poder saber que Deus é o Pai presente, né? E eles cresceram assim, se tornaram pessoas assim, jóia demais, sempre buscando muito o Senhor e vendo a riqueza de detalhes das mínimas coisas, a presença do Senhor, o Pai. Né? O pai suprindo eles em todos os aspectos. Sim, e é um pai que não decepciona, não, né? Jamais. Eu tenho outra pergunta aqui, pastor, não sei o tema, mas é mais geral, a gente procura sempre responder a sua pergunta, seja ela em qual tema, né, ela estiver relacionada. Ela diz o seguinte: queridos, a paz seja com todos. Queria poder expressar como é maravilhoso o programa Clínica da Alma.
Os pastores são pessoas que um dia, não sei como, mas o Senhor me dará a oportunidade de conhecê-los. São pessoas queridas e que tudo que falam é bênção para as nossas vidas. Graças a Deus. Muito obrigada por tudo que tenho aprendido com vocês. Não posso deixar passar também os apresentadores, que são muito especiais. Amém. Obrigada. São mesmo. O bom é saber que fazemos parte de uma mesma família, é verdade. Nós somos Amém. uma família só, né? Só tem um problema, infelizmente, meu marido não é cristão. E quando ele chega para almoçar, é exatamente quando começa o Clínica da Alma. E ele já muda para ver o esporte em outro canal. Aí, infelizmente, fico quieta porque sei que o meu silêncio é que vai alcançá-lo. Muito sábia. Orem por ele, ele é enfermeiro e tem muitas responsabilidades na sua vida profissional. E a maior delas é em ajudar a todos que precisam de seus cuidados. Ele é uma pessoa muito especial, tem um coração maior que ele mesmo. Só falta Jesus nesse coração. Graças a Deus, somos muito felizes em nosso casamento de 14 anos. Que benção. Orem pelo meu lar. Mais uma vez, muito obrigada por tudo. Achei muito bonita a mensagem dela, porque ela pede oração pelo marido, mas ela demonstra um carinho, um amor muito grande por ele. E ela é sábia, né? A mulher sábia edifica o seu lar. Né? Ela não discute nem nada, né? Então, uma das coisas bonitas, é um exemplo assim, muito bonito dela, muito legal né? Que mostra que a convivência dela é boa pela sabedoria dela. Porque o respeito pelo marido é independente se ele é cristão ou não. Isso. Né? A mulher deve respeito ao marido e ela respeita muito, né? Muito bacana isso. E uma coisa legal, né? E eu só uma sugestão, não é uma crítica, não, só uma sugestão a ela. Se você estiver nos assistindo, não sei, mas talvez na reprise você pode assistir. Não diz que o teu esposo tem um problema. Não é um problema. Não é? Então, assim, é um desafio para a sua vida. Não é? Então, assim, o único problema do meu marido é que ele não é cristão. Não usa isso como problema. Né? Visualiza isso como uma grande oportunidade que você tem tido para demonstrar o amor de Deus através da sua vida. Essa sua postura de, né, talvez não exigir, eu estou assistindo, então é ótima essa postura. Né? Mas você já está profetizando que ele não é um problema. Na realidade, ele é uma bênção nas mãos de Deus. Né? Sim. Então, só isso. Né? E a própria palavra diz que ele é abençoado através dela. Por causa delas, exato. Na Bíblia. Sim, santifica. Estende, santifica. Né? Então ele recebe, até ele encontrar realmente Jesus, as bênçãos dela estende até ele. Exatamente. Né? A gente vai orar no final do programa, não só por ela, mas por todas as pessoas que enviaram aqui suas perguntas ou contaram um pouco do seu testemunho, tem sofrido alguma certa dificuldade em alguma área da sua vida. Nós vamos orar, fechar o programa aqui, fazendo uma oração para vocês de casa. Eu quero só ler mais algumas participações aqui. A Vera Lúcia, de Belo Horizonte, ela diz que curte muito esse programa, que é muito bom, a gente aprende muitas coisas. Amém. Olha que bom. O Carlos César disse que também que queria dizer que gosta muito do programa mesmo, e muito obrigada. Ele está agradecendo e a gente fica feliz demais em receber suas participações. Anotem os contatos, não deixem de participar. Talvez você está de casa aí simplesmente como um telespectador, né, escutando tudo que a gente fala aqui. Também edifica a sua vida, claro, mas participe. Conte o seu testemunho, mande a sua pergunta. Se você não quiser ser identificado, a gente preserva aqui. É só você reforçar no início do e-mail que não quer que seu nome seja identificado, que a gente não vai ler. Né? Isso não é necessário a gente falar o seu nome aqui na televisão, mas a gente quer ouvir você e te ajudar, te abençoar de alguma forma, verdade, né, pastor? Com certeza. Agora, a gente vai fechar esse tema, amanhã a gente vai entrar num outro tema. Mas há algo que vocês acham que ainda é preciso falar, reforçar sobre isso? No âmbito geral, assim, para as pessoas, às vezes a pessoa nem sabe que ela sofre disso, que ela passa por um sentimento desse, mas que seja importante ressaltar aqui hoje. Eu queria só reafirmar e trazer uma solução, né, assim, a nível de ministração sobre a sua vida. Eu falei ontem que praticamente 40% da nação brasileira, ela não tem o sobrenome do pai na certidão de nascimento. Daqueles que têm certidão de nascimento, porque nós sabemos que existe um outro universo de pessoas que nem certidão têm, né? Nem documento tem. E não conhece o nome do pai, muitas vezes a mãe teve relacionamentos com 2, 3 parceiros diferentes. Hoje nós estamos vivendo a realidade de irmãos só por pai ou irmãos só por mãe.
E essa tem sido a grande realidade da nação e nós lidamos aí com um universo muito grande de bastardos, o que a Bíblia fala, né? Mas, pastor, tem como resolver isso? Claro que tem, é óbvio, não é? Nós estamos falando nesse tema porque existe solução, né? A palavra de Deus diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, as maldições estavam sobre ele, né? E através das suas pisaduras nós somos sarados, né? Através do sacrifício de Jesus nós somos sarados. E eu sempre coloco, e esse é um tema que nós ministramos, porque faz parte da realidade do brasileiro, e não só do Brasil, mas de várias nações, a questão da bastardia e principalmente a consequência que vem sobre a vida das pessoas que foram geradas fora do casamento. É a realidade de que você já parou para pensar que Jesus não era filho de José? Aí você pensa assim, uau, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo, eu sei. Mas José não era o pai, não é? Biologicamente falando, não era. Verdade. Não é? Então nós podemos dizer que ele foi um padrasto, não é, de Jesus. Será que não tem aí uma mão soberana do Senhor, entendendo que nas gerações haveriam muitos bastardos e que através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário seria suficiente para sarar, para curar todas as pessoas? Por isso que ali depois do batismo de Jesus, quando ele saiu das águas, veio a afirmação de cima, do alto, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, o que eu tenho muito prazer, me alegro. Ou seja, o Pai verdadeiro reafirmando a sua identidade, a sua paternidade sobre o Filho Jesus, não é? Então eu quero dizer para você, se você se sente rejeitado, se sente abandonado, você acha que você não faz parte dessa família, você está na igreja, você não se sente parte da igreja, o Senhor quer se revelar a você como Pai e Ele poder trazer essa cura, essa restauração sobre você. Então é possível sim orarmos, quebrarmos toda e qualquer influência desse espírito que atua, ou seja, de orfandade, fazendo que as pessoas fiquem mendigando a atenção, carinho, afeto das pessoas, tentando ouvir dos lábios das pessoas que eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas a verdade, a essência é aquela que vem do alto. Tu és o meu filho, tu és a minha filha amada, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Né? É verdade. Inclusive, um dia no devocional a gente estava falando sobre paternidade, sobre orfandade mesmo, e Deus me trouxe assim essa graça de dizer que nós não somos diretamente, nós não éramos filhos de Deus, nós fomos adotados, né, através do sacrifício de Jesus, ou seja, todos somos adotados, nós não precisamos nos sentir rejeitados, porque o amor de um pai que nos adotou é muito maior do que se ele tivesse, ou maior ou igual, né, se nós tivéssemos sido gerados. Então, não se sinta rejeitado de maneira nenhuma. Agora, para a gente também finalizar aqui, a gente está falando muito sobre a figura paterna. Pessoas que são rejeitadas pelo pai, mas tem aqueles também que são rejeitados pela mãe. E são consequências diferentes. Eu queria que vocês abordassem um pouquinho isso. Quais são as características de uma pessoa que é rejeitada pelo pai e quais as características de uma pessoa que é rejeitada pela mãe? Às vezes até é criada pela mãe, mas a mãe sempre rejeitou, ou então a mãe abandonou. Qual que é a consequência disso diretamente na vida de uma pessoa? A mãe normalmente ela é do lar, né? O pai, ele já tem, né, um pouco de ausência, ele sai para trabalhar e tudo. A mãe já é uma cobertura mesmo do lar, materna mesmo. Então isso aí muitas vezes vai trazer problemas para o filho, no sentido até de quando for casar. Ele tem uma mãe ruim ou uma mãe que trata ele mal, ele tem que se tratar, porque senão vai trazer problema para ele no casamento. Vai trazer dificuldade de relacionamento na questão, por quê? Porque ele trouxe aquilo de dentro. É o afeto, né? Que isso, o afeto, você falou tudo. Então vai faltar esse afeto, esse carinho de mãe, sabe? A mãe é aquela que abraça, aquela que perdoa tudo, né? A mãe sempre está passando a mão na cabeça, né? O pai é aquele que corrige tudo. Onde que o filho corre? Ele corre para a mãe. Por isso que os dois se completam. Isso. Quando ele não tem a mãe para correr, ele fica defasado nisso. Exato. Porque vai lá, o outro corrige, não tem a mãe para correr. Só tem a repreensão. Só a repreensão. Entendeu? A diferença, eu vejo a diferença aí na questão mesmo do, né, do coração. Vai gerar uma insegurança muito grande, né? Porque a mãe, ela aquela coisa assim, porque como o Guerra falou, é todo dia, né? Presente.
Então, se ele se sente rejeitado pela mãe, ele vai começar a desenvolver características para chamar a atenção da mãe.